Pesquisas do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em áreas úmidas serviram de base para debater a crise hídrica e a importância das áreas úmidas, dentre as quais se encontram aí o Pantanal e o Guaporé. Estas áreas úmidas ocupam aproximadamente 20% do território da América Latina e estão fortemente ameaçadas pelas mudanças climáticas. A previsão é de que muitas áreas úmidas desapareçam nos próximos 100 anos. Para falar melhor sobre o assunto, está ao vivo, nesse feriadão, aqui no Jornal da Manhã, o coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Áreas Úmidas, o INAU, Paulo Teixeira. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. O que são áreas úmidas? Áreas úmidas são áreas... falta uma definição clara, porque cada país tem uma definição própria para suas condições, né? Mas, em geral, são interface entre zonas secas e áreas permanentemente alagadas. E essa interface entre zonas secas e áreas permanentemente alagadas, elas acabam criando todo um ecossistema diferenciado. Então, você tem aí, são áreas que você tem, às vezes, elas passam parte do ano alagado, parte do ano secas, mas para ser mais claro, mata ciliar é área úmida, margem de lagos, mesmo artificiais, são áreas úmidas, manguezais são áreas úmidas. Que mais? Pantanal, você acabou de falar, Guaporé, que mais? Baías, são? Baías, as margens, veredas, então é muito variado, por isso existe uma certa dificuldade para definir áreas úmidas e é por isso que a nossa equipe do INAU trabalhou nesse sentido aí, durante alguns anos. Inclusive, vocês já têm resultados dessas pesquisas que estão sendo referência em nível de ciência em outros países. Exemplifique para a gente. Ok. Nós recentemente lançamos um trabalho sobre delineamento e classificação de áreas úmidas, e aqui eu faço um parêntese, né? Esse trabalho foi acelerado, não motivado, porque nós já estávamos trabalhando nele, quando houve a discussão do Código Florestal e nós tentamos intervir e o Senado apropriadamente se manifestou dizendo que ficava difícil uma legislação específica para áreas úmidas, justamente pela falta de uma definição clara. Pois é, inclusive na vinda da ministra do Meio Ambiente aqui em Mato Grosso, juntamente com a ministra do Meio Ambiente da Noruega, eu cheguei inclusive a perguntar para a ministra Isabela Teixeira sobre isso, se o Código Florestal, uma coisa que vocês aqui na UFMT sempre têm dito, que o Código Florestal brasileiro, ele não abarca áreas úmidas, e ela disse que sim, que abarca áreas úmidas. Na visão de vocês, então, pesquisadores, cientistas, deveria haver uma legislação específica para áreas úmidas? Ou você inclui dentro da legislação dos recursos hídricos, porque a nossa lei de recursos hídricos, ela não prevê áreas úmidas como recurso hídrico, e nem o Código Florestal. A ministra diz que abarca porque, de certa maneira, o Código Florestal fala das APPs. Áreas de preservação permanente. Que são áreas úmidas, mas APPs são um tipo de áreas úmidas. E aí é como eu falei, qual é a dificuldade? É porque são muito variadas. Então nós fizemos esse trabalho, né? A equipe do INCT, do INAU, fez esse trabalho, liderou, na verdade, um trabalho que envolveu 14 cientistas de diversas regiões do país. Então a gente tinha aí pessoas que trabalhavam com manguezais, que para nós aqui a gente, logicamente, estamos bastante distanciados dessa realidade, né? Manguezais. E vários tipos de áreas úmidas. Foi uma equipe de 14 cientistas liderados pelo INAU que elaborou esse trabalho. Depois houve uma recomendação pelo Comitê Nacional de Zonas Úmidas do próprio Ministério do Meio Ambiente para que esse trabalho fosse adotado, né? Essa definição, que nós criamos, esse delineamento, foi um trabalho de delineamento e classificação de áreas úmidas. Ele é um trabalho hierárquico e ele parte dos recursos hídricos. Então, que isso fosse adotado, e agora o governo colombiano também se interessou por esse trabalho. O nosso coordenador, o professor Yunque, ele esteve lá recentemente, liderando uma comissão, e a Colômbia está adotando a definição e a classificação de áreas úmidas.
adaptando, né, para as condições deles, mas utilizando o sistema que nós criamos aqui. A gente fala nesse século XXI da preocupação com o fim da água ou o racionamento, a diminuição da produção de água no mundo. Existe esse risco, principalmente nas áreas úmidas? E quais seriam os maiores causadores? O desperdício que a gente faz nas grandes cidades ou o uso da água mesmo em atividades econômicas como a agropecuária? É tudo isso misturado, né? Eu acrescentaria também o crescimento populacional, né? Nós estamos observando aí um crescimento bastante rápido da população mundial e o Brasil não é exceção, embora a nossa taxa esteja sendo cada vez menor, né? A taxa de crescimento populacional, mas toda vez que você experimenta um crescimento populacional, você aumenta a demanda por alimento, por energia e tudo isso requer água, né? Além disso, nós temos a questão das mudanças climáticas, porque as áreas úmidas, aí para falar da relação entre áreas úmidas e mudanças climáticas, as áreas úmidas elas são muito importantes por conta dos serviços ambientais que elas prestam, né? Dentre eles, o reabastecimento de aquífero, a purificação de água, a estabilização do microclima regional, a regulação do ciclo hidrológico, elas funcionam como se fossem esponjas. Quando chove, elas absorvem a água e na época da seca elas lentamente liberam essa água absorvida. E o que acontece? Segundo as previsões do painel intergovernamental de mudanças climáticas das Nações Unidas, né, o IPCC, no quadro mais pessimista, e eu não quero aqui fazer sensacionalismo e nem alarme, porque o quadro mais pessimista não é o mais provável, mas o quadro mais pessimista prevê um aumento aí de até 4 graus Celsius nos próximos 100 anos e a possibilidade de desaparecimento de 85% das áreas úmidas neste quadro, em 100 anos e no quadro mais pessimista, se nada for feito. O que acontece? Estima-se que há uma quantidade de carbono estocado nas áreas úmidas equivalente ao carbono que já está na atmosfera causando o efeito estufa. Essas áreas úmidas secando, esse carbono estocado é liberado para a atmosfera. Então nós vamos ter um efeito de retroalimentação desse efeito estufa. Nós vamos dobrar a concentração de gases de efeito estufa e isso vai tender a agravar a situação mais ainda. Portanto, aí vem a importância também de que agora em Paris, na reunião da COP, acho que é 21, né? COP 21, do clima, Conferência do Clima. Exatamente, por isso é importante que na COP 21 sejam tomadas medidas. E também assunto de 4 a 6 de novembro aqui na UFMT, no evento que vocês vão realizar. Muito obrigado pela presença nesse feriadão aqui, bom dia para o senhor. Bom dia, eu que agradeço.